a Amanda da Pascom. Eu sou a Roseli da Pascom. E eu sou o Padre Jefferson da Santa Terezinha. Nós estamos aqui hoje para um bate-papo com o nosso pároco, o Padre Jefferson, para conversar um pouco mais, saber um pouco mais sobre algumas situações da vida dele. E a gente vai começar agora com umas perguntinhas. Eita Deus. Boa tarde. Boa tarde. Padre, como o senhor sentiu o chamado de Deus para o sacerdócio? Bom, claro que a questão do chamado ao sacerdócio é uma história bem longa, assim, mas para sintetizar, né, a respeito do chamado, eu nunca tinha pensado em ser padre, na verdade, né? Sempre tive muito na minha consciência o sonho mesmo de constituir família. Eu tinha alguns projetos, alguns ideais. Eu lembro que na minha juventude eu tinha o lugar que eu queria morar, o trabalho que eu queria realizar, enfim, como seria a composição da minha família, o nome dos meus filhos. Eu lembro que eu queria ter um filho, eu sempre falava assim, o filho seria chamado Joaquim, e se tivesse um outro menino, Guilherme. Menino não tinha nome, mas eu lembro que Joaquim era um nome muito forte. E assim, não é um nome muito comum, né? Mas é claro que na vida da gente, Deus vai, né, os seus planos, então, encaminhando a nossa vida de acordo com aquilo que é a vocação de cada um. Tanto é que hoje eu não me vejo em outra vocação, em outra vida, não sendo padre, né? Mas o start, assim, para se pensar essa realidade, foi a partir de um encontro vocacional que teve na minha paróquia de origem, um encontro que era destinado para cerca de 150 jovens, mas na verdade não foram 150, foram cerca de 40 jovens, mas eu digo também que não foi para aqueles 40 esse encontro foi para o Jefferson. E aí, diante de um testemunho vocacional, de um seminarista que falava de uma experiência que ele havia tido na casa de uma família, que ele havia ido visitar, aí eu parei e pensei assim, nossa, que experiência bonita, forte, né, diante da fragilidade humana. E aí eu pensei assim, será que eu não seria feliz, né, com esse tipo de vida, né, vivendo essas experiências, né? E foi quando deu o primeiro start ali. Mas na época eu namorava, eu lembro assim que eu tinha esses planos, né, de construir família, enfim, eu cursava, né, fazia faculdade e já tinha uma coisa assim, quando terminasse a faculdade, né, era para casar. Só que aí, nesse momento ali, tudo mudou, né? Embora eu tenha saído daquele encontro, assim, não, imagina, isso é bobagem, né, da minha cabeça, mas foi algo que ficou ali latente, me visitando várias vezes, ao ponto de eu ter que tomar uma decisão e optar por terminar o meu relacionamento para poder então iniciar um caminho vocacional. E desde então estou aqui, não me arrependo dessa decisão, não foi fácil, mas sou muito feliz diante dessa escolha. Foi muito difícil, né? Aí ia dar um podcast enorme aqui, mas resumindo é isso, né? E a alegria, a paz que eu tenho no coração me diz que esse chamado lá atrás foi um chamado mesmo de fato de Deus na minha vida. E assim, após ver todo esse chamado que o senhor também revelar pra gente, depois que foi nomeado padre, o senhor pode compartilhar uma experiência marcante na sua vida de padre agora pra gente, por favor? Olha, eu tenho assim diversas experiências na minha vida de padre, muitas assim. A vida de padre, né, assim como eu trazia na questão anterior, né, de olhar para aquele rapaz que falou ali, deu um testemunho, né, aquele seminarista que tinha dado o testemunho, e pensar, né, poxa vida, será que você é feliz vivendo aquela experiência? E de fato, existem diversas experiências que tocam a mesma situação, né, na mesma carga de emoções. Então assim, lidar com a fragilidade humana é algo que é muito forte, então existem vários, mas assim, naquilo que diz respeito ao ministério mesmo, de modo geral, de que também uma experiência que eu pude partilhar assim com muitas pessoas e que nós pudemos tocar o transcendente, aí foi quando a nossa paróquia recebeu as relíquias de Santa Terezinha, né? Foi uma ocasião assim, muito forte, muito bonita, muito significativa para a paróquia, mas também para mim como padre, né? Diante de toda a minha história também com Santa Terezinha, a gente diz, né, quem é devoto de Santa Terezinha diz que a Santa nos escolhe, né? Então, eu acredito sim que Terezinha me escolheu em vários momentos da minha vida, né?
quando vim para cá como seminarista, quando vim para cá como padre, que assim, nunca na minha vida, por mais que eu rezasse, sonhasse, imaginaria que viria, e também em viver esse momento diante dessas relíquias, né? Tanto que no dia da missa, eu lembro que, muito emocionado, eu olhava para a urna e eu ficava conversando com ela assim, eu falava assim, você sabia, né? Você tinha planejado tudo isso. E eu lembro que eu falava para o povo, né, uma frase, né, que é de Santa Teresinha, né, que nada acontece que não tenha sido pensado por Deus desde a eternidade. Então, assim, você já tinha pensado, né, Teresinha, para que a gente pudesse viver juntos esse momento. Então, é algo que foi muito forte e que vai ficar marcado eternamente na minha memória. Assim. Verdade. Padre, eu acredito que uma das maiores dificuldades na sua vida é o que acabou de falar agora, a fragilidade humana, de lidar com isso. Mas tem alguma maior alegria que você poderia compartilhar? Maior alegria? Da sua vida de ser padre, alguma coisa Olha, que te deixou muito feliz? A maior alegria, assim, de ser padre, eu acho que é saber que eu nunca vou estar sozinho e eu nunca vou estar desamparado. Isso eu já percebo desde diácono, né? O ministério ordenado, né? O ministério dos graus da ordem, que seja, né, o diaconato, né? Desde o diaconato, já nos dão uma segurança muito, muito forte. Não só a segurança que vem de Deus, pelo ministério, pela graça, né, que Ele nos dá, mas também porque Ele nos confia um pouco mais, é um povo também que tem o padre que é confiado a eles, né? E eu sou muito protegido, assim, eu percebo que as pessoas sabem das minhas fragilidades, das minhas dificuldades, e elas tentam, eu percebo o quanto elas tentam cuidar de mim, assim, me proteger, né? Um dia que uma pessoa padre, dá vontade de colocar o senhor dentro de uma caixinha, e eu me sinto dentro de uma caixinha mesmo, porque de uma caixinha que me protege, né? A igreja me protege, as pessoas da igreja me protegem muito. Isso sabe, quando eu paro para pensar e olhar, eu vejo, meu Deus, como eu sou agraciado, né? Feliz, bem-aventurado, embora esteja ainda muito longe da santidade, mas um homem bem-aventurado no sentido de poder viver essa alegria, né? E bem-aventurado é quem é feliz naquilo que Deus, né, confia e pede a vontade dele, né, sendo a vontade dele. Então, sou muito feliz sendo padre, porque eu sou protegido por Deus e por um povo que, assim, que eu amo demais e que espero que me ame também. Com certeza. Agora vamos descontrair um pouquinho, falar um pouco dos gostos do padre. Com certeza algumas perguntinhas que muitos gostariam de saber e às vezes têm vergonha de perguntar. Padre, a gente queria saber um hobby seu preferido. Um hobby? Gente, olha, assim, eu não vejo a hora que chega a minha folga, né? Embora eu ame ser padre, mas assim, chega o domingo à noite, o padre já está assim, meu Deus do céu, né? Eu não vejo a hora que acaba a última missa para ir para folga também, porque é muito intenso. Eu falava isso esse final de semana, mas não no sentido daquele que reclama daquilo que faz, mas na minha humanidade, no meu descanso. E assim, dentro do meu descanso, o que eu gosto muito de fazer é estar com os meus amigos, sobretudo os meus amigos padres, né? Então assim, eu sempre falo que um dos momentos que eu me sinto mais realizado como padre é estando com os meus amigos padres, né? Claro, com o meu povo, mas um dos também é estando com eles e assim, partilhando sobre a vida, seja num churrasquinho, seja no almoço, seja em qualquer momento que seja, perceber o quanto que Deus é bom conosco, né? Mesmo o quanto que Deus, mesmo diante das nossas misérias, nos dá tanto, né? E nos rodeia de pessoas tão boas assim para nos ajudar a seguir, né? Eu falava do povo que protege, mas os amigos padres que eu tenho também são amigos assim muito especiais e que quando eu tenho a oportunidade de estar com eles, eu gosto muito de estar com eles. Mas eu gosto também de andar com o meu cachorro, eu gosto muito de ir para a academia, então é algo que me ajuda até mesmo no desestressar, né? Mas eu gosto muito também de ficar em casa, embora, né, eu tenha dito em uma outra questão que o padre é uma pessoa que nunca está sozinho, né, que sempre está com muita gente, mas eu gosto também de ficar sozinho, né? Tem uma frase que diz assim que a gente nunca está só, né? Então, se você acha que está só é porque está em má companhia, quando você está sozinho, né? Mas eu nunca acho que eu estou em má companhia, né? Eu
gosto de estar sozinho, eu gosto da minha companhia Sim. também, no sentido daquilo que eu posso estar fazendo ali na minha casa, no meu descanso, no meu computador. Eu gosto muito de criar as coisas, então é algo que é agradável para mim também, né? Tá ali junto com o meu cachorrinho também, Precisa, mas né? é isso. E dentro dessas reuniões, desses encontros, tem uma comida preferida que você gosta de vivenciar, compartilhar com os amigos? Ó, junto com eles não, até porque essa comida aqui, a minha comida preferida, né? Até o ano passado, em virtude do meu aniversário, perguntaram isso pra minha mãe, né? Qual que é a comida preferida do Padre Jefferson, né? E ela foi certeira. O que eu mais gosto, gente, é engraçado. Uma das comidas que eu mais gosto aqui é um tanto atípica. É quiabo, eu gosto muito de quiabo. Eu gosto muito de quiabo, de verdade. Agora o padre vai começar a ganhar um monte de quiabo. Vai, com certeza. Mas assim, eu gosto muito. E assim, eu já briguei com a minha irmã por causa de quiabo. Né? Tipo, em casa, no jantar. Comida mineira, tem muito quiabo. Olha, eu gosto muito de comida mineira. Tanto é que eu gosto muito de ir pra Minas, né? Eu gosto muito de ir A pra comida Minas. japonesa também. Eu gosto, é uma das minhas preferidas. Mas assim, quiabo. Quiabo. Nossa, muito diferente. Tanto é que se vocês verem, às vezes eu posto nos stories cozinhando, e na maioria das vezes que eu tô, é o quiabinho que eu faço lá. Eu não percebi. Uma cor preferida, padre? Olha, não é o preto. Embora eu viva, né, de preto, eu gosto muito da cor preta, Sim, né? só E que bom que cai bem nela. Mas a minha cor preferida é o amarelo. Na verdade, eu tenho duas cores preferidas, mas dentro das duas ali, o amarelo se sobressai um pouco, que é o azul e o amarelo, né? Eu gosto da combinação das cores azuis, né? O azul e o amarelo. Tanto é que muita coisa que eu faço naquilo que é gráfico, vocês vão perceber que tem muito amarelo e azul, porque são as cores preferidas do padre. Mas o amarelo, assim, é uma cor que eu gosto muito. Embora eu não use o amarelo, não tenha roupas amarelas, mas na minha casa tem alguma coisinha ali ou outra que tem o amarelo, porque é uma cor que me agrada muito, né? Assim, ela é solar, né? Uma coisa que ilumina, né? Então, e ela tem todo um significado por trás dela também, né? A palavra amarelo, né? Eu gosto sempre de fazer essa brincadeira com o amar e o elo, né? Então, assim, eu acho muito... Ela tem um significado muito profundo, assim, não só no que ela traz de iluminar, mas também naquilo que a gente pode refletir a partir dela. Tem um time do coração? Eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense, graças a Deus. Meu pai é palmeirense. Mas assim, sou palmeirense, mas eu sou palmeirense como meu pai é. Né? Meu pai, ele torce pro Palmeiras, mas meu pai nunca foi um torcedor fanático. Sim. Eu nunca me recordo, não tenho recordação do meu pai brigar por conta de time. Meu pai, eu acho que nunca teve uma camiseta do Palmeiras, uma camisa do Palmeiras, né? Assistia uma vez ou outra. Meu pai é tipo eu, assim, né? Quando o Palmeiras ganha, a gente tira sarro, brinca e tal. Mas assim, eu não sei. Se você perguntar pra mim quem que é o técnico do Palmeiras, eu não sei. Não sei. Então assim, eu brinco às vezes com o pessoal fala, você viu que o Palmeiras ganhou? Ah, né? Eu vi. Não acompanho. Não. Bom, indo ainda por essa linha, qual é a estação do ano mais preferida? Inverno, né? Inverno? Inverno. Acho que vai muito também com a minha personalidade, né? Eu sou bem introspectivo, embora às vezes em alguns momentos não pareça, mas eu gosto muito do inverno por conta, né, dessa coisa de as pessoas se vestem melhor, né, se agasalham, o clima é mais gostoso. Eu não gosto muito de calor muito forte, né? Então quando chega, por exemplo, esse clima que está atualmente, eu fico muito feliz. Assim, é bom pra tudo, é bom pra dormir, é bom pra comer, é ótimo. Verdade. Nas missas eu não sofro, É um monte de roupa. verdade. Aí no inverno as pessoas me perguntam, pá, você não sente calor de usar essa roupa aí? Tô ótimo. Tem alguma música que acompanha o senhor na vida? Uma música preferida? Olha, eu gosto assim de muitas músicas, né? E assim, o gosto de música, né? O gosto musical do padre é bem assim, bem eclético, né? Até falava, né? Nos bastidores aqui, gente, eu falava que esses dias chegaram lá na academia para mim e perguntaram, né? Eu treino de fone, perguntaram assim, padre, faz alguns dias que eu tô querendo perguntar pro senhor, o que o senhor escuta aí no seu fone?
Aí eu lembro que quando a pessoa me perguntou, eu falei assim, olha, agora eu estou escutando um louvor. Mas não é sempre que eu escuto louvor, né? Eu escuto diversas coisas, né? Desde Taylor Swift, que o pessoal sabe que eu gosto muito, até mesmo música, né, de igreja assim, mais voltada para o canto litúrgico, né? Eu gosto muito do Marco Frisina, que é um compositor, um músico católico. Nas minhas postagens eu sempre posto músicas, os stories com músicas dele. Mas assim, uma música que eu gosto muito, assim, e que me acompanha na minha vida, e que eu já partilhei com o pessoal da paróquia uma vez a respeito disso, é aquela música do Chitãozinho Chororó, Se Deus Me Ouvisse. Né? Uhum. Eu acho assim, pra mim, claro que é questão de gosto, mas pra mim, de modo particular, aquela canção é a música, é a canção mais bonita do cancioneiro popular brasileiro, sabe? Assim, ela tem uma profundidade e ela tem um sentido na minha vida porque ela foi descoberta por mim, na verdade, de uma forma diferente, embora eu já conhecesse, mas foi enxergada por mim de uma forma ouvida, né? Escutada de uma forma diferente diante de um momento na minha vida e que eu precisava escutar aquela música, né? E por isso eu trago ela de modo muito especial na minha vida, assim, sabe? Eu gosto muito. E também prefiro aquela versão que ele canta, né? Eles cantam com o Sandy Júnior. Eu gosto bastante. Bom, padre, muitos sabem que o senhor é formado em publicidade. Sou, graças a Deus. O senhor trabalhou muito tempo nessa área, porque logo decidiu ser padre, pelo que a gente está entendendo. Olha, eu sou formado em publicidade, como eu disse, né? Publicidade e propaganda, disse graças a Deus porque eu vejo também a publicidade, né? O fato de ter feito essa faculdade antes do ministério, como algo que viria a contribuir muito com o ministério, né? Não é à toa que atualmente na minha vida como padre dentro da arquidiocese estou, né, diante da missão de assessorar a PASCOM, né, Pastoral Diocesana, né, de Comunicação. E claro que poderia fazer muito mais, né, mas é que são tantas responsabilidades, mas eu vejo muito assim providencial, sabe, a faculdade de publicidade na minha vida. Eu nunca, assim, da mesma forma que eu nunca tinha pensado em ser padre, nunca tinha pensado em ser publicitário. Quando era criança eu queria ser veterinário, acho que a maioria das crianças ou é veterinário ou jogador de futebol, não queria ser jogador de futebol, não foi de veterinário. Aí depois do caminhar da vida, eu deixei essa ideia de veterinário para trás e pensei na área da construção civil. Meu pai é da construção civil, né? Então pensava ali, de repente, em ser engenheiro. Tanto é que eu fiz um curso técnico de edificações, né? Eu sou formado, eu sou técnico em edificações, né? Mas também abandonei essa ideia e aí diante do trabalho que eu realizava, né, eu trabalhava no estúdio de fotografia e eu mexia muito com Photoshop. E nisso de mexer com Photoshop, eu acabei, né, criando artes ali e tal, e aí me enveredei. Na verdade, uma amiga minha, a Léa, uma das minhas melhores amigas, ela disse assim, viu, por que você não faz publicidade e propaganda? Aí foi quando Aí eu disse, legal, fui visitar a faculdade que ela estudava, gostei do bloco lá, porque era um bloco de artes, era um pouco meio doido, que fazia um monte de coisa legal. Eu disse, vou lá. Fui, assim, meti a cara e fui. Eita, o relógio. Meti a cara e fui, né, e tal, e não me arrependo, né? Terminei meu curso, mesmo já fazendo encontro vocacional no intervalo de tempo, escolhi terminar a publicidade porque eu sabia que seria importante para o meu ministério. E também da mesma forma que eu queria adentrar no seminário e concluir, eu não podia também deixar isso sem concluir também, né? Era um ciclo que precisava ser fechado ali. E graças a Deus. E hoje está sendo útil, né? Muito. Eu podia, como eu disse, podia usar mais disso, mas é que às vezes falta tempo. Sim. E às vezes disposição também, né? Porque, nossa, gente, é puxado. Para encerrar agora, se tivesse alguma coisa no mundo que o senhor gostaria de mudar, o que seria? Olha, tem tanta coisa no mundo que a gente Sim. gostaria de mudar, né? Muitas. Assim, antes de vir para cá eu estava vendo uma notícia, né? E tem notícias que a gente vê que a gente fica inconformado, né? A gente fica pensando para onde que está indo a humanidade, né? A gente vê toda essa coqueluche, esse negócio de bebê reborn, e aí eu falo assim, meu Deus, né? Eu pareço aquela senhorinha, né, que fala assim, é o fim dos tempos mesmo. De fato, parece que é o fim dos tempos. O ser humano, ele tem cada vez mais se afastado daquilo que é o ser humano mesmo, de fato, né? Então, assim,
qual que é a minha vontade? Né? A minha vontade, o maior desejo é que as pessoas pudessem viver a dinâmica de deixar de serem desumanas em todas as dimensões, né? Porque é o desumano no sentido da violência, do mal que se faz, mas também o desumano daquilo que fere totalmente aquilo que é humano, sabe? Que apresenta, que faz com que a gente olhe para o ser humano com um olhar pessimista de que foi um erro de Deus, e o ser humano não é um erro, né? Deus não errou, a gente que se sujeita aos erros, né? Então, assim, eu acho que um padre, né, dentro da missão de ser aquele que é o Cristo na vida de uma comunidade, deve ser aquele que vem motivado pelo mesmo impulso do coração do Cristo, né? Que é ajudar o ser humano a ser plenamente humano, né? A deixar de ser desumano. Então, se tivesse algo que eu gostaria de mudar, é isso, que as pessoas deixassem de ser desumanas, né? E o quanto a desumanidade tem feito mal à humanidade, né? Então, e aí, né, são diversas outras coisas, né? Essa desunião aí e tudo mais que a gente tem visto, e que, graças a Deus, assim, de modo especial, dentro da vida da igreja, a gente tem visto aí, Leão fala muito forte sobre a união, né? E é a união que vai fazer com que a gente viva isso que é ser plenamente humano, é uma vez também que a gente se une ao Cristo, né? Que veio esse mundo para mostrar como é ser plenamente humano. Então, é isso. Ser um sinal de unidade, de esperança ali, e alguém que, mostrando a sua humanidade, ajude as pessoas também a melhorarem, né? Tá certo, sim, que o Padre Jefferson muitas vezes tem que segurar muito para não deixar, né, externalizar também aquilo que é o que é desumano nele também, né? Porque não é porque eu sou padre que eu não tenho isso, né? Mas eu preciso me policiar para poder não viver isso, né? Para não ser um contra-testemunho, para não encontrar isso que deve ser o desejo do meu coração, para mudar se eu não mudar a humanidade, mas que eu possa mudar, né, as pessoas que estão mais próximas a mim, ali, como o povo da paróquia, enfim. Exatamente. Bom, Padre, chegamos ao fim. Sério? Queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, de partilhar um pouquinho da sua vida, de padre, pessoal. Acho que matou a curiosidade de muita gente. E aí, gente, tem alguma pergunta que vocês queriam fazer? Não, a gente já parou por aqui. E também te parabenizar pelo seu dia que está chegando aí, dia 10. Que Deus te abençoe a sua vida plenamente, muita saúde, sabedoria, paz, para que você continue aí trilhando seu caminho de pastor e na sua vida pessoal também. Muito obrigada. Amém, obrigado. Obrigada. Deus abençoe vocês também. Deus abençoe a nossa Pascom, Deus abençoe a todos os nossos paroquianos da Paróquia de Santa Terezinha. Continue rezando pelo Padre, viu? O Padre ama muito vocês.